Bom dia! É com muita alegria que nós vamos começar o nosso Evangelho Musical. Hoje é aquele dia especial, onde o Grupo Instrumentos de Esperança fazem junto comigo, e esse Evangelho das Manhãs. A cada 15 dias, eu e a Viviane Andrade estamos fazendo o Evangelho, segundo o Espiritismo, na sua sequência. E hoje, estamos quase no finzinho, já estamos no capítulo 26, no capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebes. É um capítulo bem interessante para nós abordarmos. E hoje trouxemos aqui os itens 5 e 6, que nós vamos falar dos mercadores expulsos do templo. Mas é importante a gente começar o dia já pensando como vai ser o meu dia hoje, quais vão ser os pensamentos, como é que eu vou lidar com as situações. Olha só, agora nós temos aqui esse tema para abordar. Tudo aquilo que a gente recebe. Imagine você recebendo um abraço. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus. E é nesse abraço que a paz me vem. Vem mesmo, pessoal. Então vamos alinhar nossa vida, nosso dia a dia, sempre tentando entender. Bem, para nós lermos aqui, falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou ler um trechinho aqui de Mateus, que fala assim: disse em seguida a seus discípulos, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Esse é o dom de curar, né? Isso vem no capítulo anterior. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus começa, traz esse aqui em 10:8 pra gente, e depois continua. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que escutava. É importante a gente lembrar, lá na época de Jesus, isso. Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos das sinagogas e os primeiros lugares dos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Aqui quem traz também é Lucas, traz, Marcos traz e Mateus, esse outro trecho. E na verdade a gente vai dar sequência falando dos mercadores expulsos do templo, porque Jesus, ele era amoroso, como eu falei do abraço. Pensa num abraço gostoso, carinhoso, é Jesus. Mas ele não só abraçava fisicamente a todos nós, ele nos abraçava como causa, nos abraçava nos trazendo esses ensinamentos. E assim, porque foi assim, ó, eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Por quê? Ele achou, assim, fim da picada, vamos colocar assim, o fim de tudo, as pessoas estarem vendendo tudo em nome de Deus, utilizarem a casa, que é uma casa santa, que é o templo, é o local de oração, de meditação, de fazer boas ações ao bem, estavam se utilizando, né? E ele fala: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Quer dizer, ele quer, Jesus pontua essa questão, a importância de não envolver o lado matéria, ganho, se aproveitar de alguma situação para poder levar. Ele diz ainda assim, ó: os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam o meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Porque Jesus, ele trazia a palavra àqueles mais simples. Ele trazia por metáforas, até mesmo por, nós já falamos aqui, por histórias, né? Histórias, colocando sempre, pontuando as situações. E ele deixou bem claro que aqueles mercadores, eles eram totalmente fora do que ele pregava. Então imagine, isso lá na época de Jesus, ele já falava isso. Que jamais teriam a bênção dos céus, porque não podemos estipular preço aos bens de Deus. Olha só. E aí nós vamos aqui trazer uma reflexão que nós precisamos entender que neste planeta que nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações, é um mundo matéria. Nós temos sim necessidade de vivenciar a matéria.
Temos sim, nós precisamos, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos uma família, precisamos criar condições de viver melhor, porém, não podemos ficar no apego da matéria. Precisamos desenvolver os bens morais, o lado da emoção, do amor, a atividade para o bem ao próximo, como o abraço que eu falei, e daqui a pouco nós vamos trazer uma música aqui que o Grupo Instrumentos de Esperança vai trazer carinhosamente para vocês. Mas é importante a gente entender que tudo isso que nós recebemos não é nosso, são empréstimos. São empréstimos para que nós possamos nos utilizar. Inclusive a doutrina espírita nos traz ainda uma ferramenta de aprimoramento moral, que é o entendimento através assim das nossas ações, entender quais são as nossas tendências boas e não boas, para que nós possamos ser pessoas melhores, ok? E ainda nos ensina que nós não estamos aqui por acaso, que eu não estou nesta casa junto com as pessoas por acaso, eu não nasci filha da minha mãe, do meu pai, com os meus irmãos, ou estou aqui nessa doutrina maravilhosa, convivendo com meu esposo Marcos. Eu não estou por acaso, tudo tem um propósito, ou porque eu tenho compromissos a serem assumidos, né, e concretizados, ou porque eu tenho débitos que eu preciso resgatar. Tudo aqui tem um propósito maior. E aí ele vem trazendo claramente a importância que nós precisamos dar para cada situação. Não se pode usar o nome, as coisas que não são nossas, vender. No próximo capítulo, que a minha amiga Viviane vai desenvolver, ela vai falar sobre a mediunidade gratuita. Nós não vamos entrar nesse trecho. Mas é importante nós entendermos que tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, precisa ser de coração. Precisa ser de coração aberto. Precisamos compreender a importância dos bens morais, os bens espirituais, tudo aquilo que nós podemos dividir, somar com outras pessoas. Vamos passar para as pessoas o nosso melhor. Vamos envolver as pessoas com o nosso amor, mas não vamos vender. Vender é uma troca matéria, onde as pessoas vão cada vez mais, acabam ficando presa a certos rituais que não são bons para nós. A doutrina espírita ela é muito clara nisso, e Kardec, quando codificou a doutrina, além das instruções dos espíritos, dos mentores, ele sempre nos orientou nas suas colocações, podem pegar lá tanto no Livro dos Espíritos, quanto o Evangelho, todas as obras que nós temos aqui da doutrina, o quanto ele deixa claro que tudo isso não é nosso, é dos espíritos, nós precisamos refletir sobre esse manancial de luz que veio para todos nós. Veja, quando Kardec, é bacana a gente fazer essa colocação, quando Kardec codificou a doutrina, ele era um dos professores pedagogos mais renomados na França. Seu nome era Rivail Denizar. E ele, quando codifica, que ele recebe as mensagens, organiza, porque codificar é isso. Se você pensar num computador, é isso, né? O computador vai alinhando lá os programinhas, hoje é tudo mais fácil para pensar assim, né? Então vai lá, alinha os programas e tudo vai saindo bonitinho para nós. Tem que ter alguém que faça a programação, tem que ter alguém que alimente, certo? É assim. Mas naquela época, Kardec ele pegou todas aquelas informações que tinha dos espíritos, as que eles também tiravam conclusões de tudo aquilo da seriedade e colocava numa codificação, numa ordem. Foi isso que Kardec fez. Mas ele era tão conhecido, ele era tão renomado, que ele não quis deixar o nome dele nessa literatura. Porque ele sabia que se ele deixasse como nome dele, as pessoas iriam ler porque era dele a obra. E a obra não era dele. Ele só fez a codificação, ele só fazia o intercâmbio entre o que os espíritos traziam, entre o pensamento, que ele era um pensador, né, claro, e organizou e trouxe para nós. Então, ele deixou, por orientação até mesmo de um dos mentores, o seu nome como druida de uma outra encarnação, que era Allan Kardec. Então, ele passou a deixar que o codificador da doutrina espírita é Allan Kardec, mas na verdade foi Denizar Rivail, um grande pedagogo
discípulo de Pestalozzi. Poucos sabem disso, mas Allan Kardec, que era o Denisard, ele com 19 anos, enquanto Pestalozzi, que é o pai da pedagogia, saía pelo mundo para ensinar que a educação precisava ser feita através do amor materno, porque ele não aceitava a palmatória, bater numa criança para ensinar. Ele acreditava, olha só quando já vem a base, né? Ele acreditava que precisava se desenvolver a educação através do amor de mãe, que é o amor mais sublime que tem na Terra. E ele saía por todo o mundo. Denisard, com 19 anos, quando já tinha 2 livros já publicados, ele ficava cuidando do instituto em Yverdon, na Suíça, de Pestalozzi. Então, esse é o nosso Kardec. É o Kardec que traz a importância de que nós, como espíritas, nós nos reconhecemos não pelo esforço que nós fazemos em nos tornarmos pessoas melhores, e não pelo apego que nós temos da matéria. Então, essa lição que Jesus nos traz aqui, que são os mercadores expulsos no templo, é bem clara, e ele falava, né? Olha, não é bem-vindo de forma nenhuma aquele que usa o nome de Deus em vão, aquele que se utiliza do nome de Deus para ganhar lucros e ter lucros. Ou seja, os mercadores foram expulsos do templo, como até hoje também, dentro de uma visão geral, nós não somos, as pessoas que agem assim não são bem-vindas. E que Jesus nos abençoe, receba esse abraço nosso do Grupo Instrumentos de Esperança, que estamos aí em 2025 emplacando com os nossos evangelhos, trazendo sempre uma palavra de amor para você que nos envolve nas manhãs, nos ouvem. Muito obrigada. Um abraço fraterno e vamos ao Grupo Instrumentos de Esperança. Quando eu faço bem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu faço bem. Quando ajudo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu ajudo alguém. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que eu enxergo além. Quando a paz me vem, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço que a paz me vem. Quando enxergo alguém, eu abraço a Jesus, e é nesse abraço